2020 foi um ano que mudou muito a história da televisão esportiva no Brasil, então chegou a hora da gente fazer um balanço sobre como foi a temporada para as principais emissoras do país. Começamos com aquela que foi a grande surpresa da temporada 2020, o retorno do SBT ao mundo do futebol nacional. Desde 2018, a emissora do Silvio Santos, usando as suas afiliadas locais, já mostrava a Copa do Nordeste. Mas em rede nacional, o futebol não era exibido desde 2003, quando o SBT comprou os direitos de transmissão do Campeonato Paulista, do Sul-Americano Sub-20, do Torneio Internacional do Catar e da Copa Ouro da CONCACAF, essas três últimas competições com seleções brasileiras menores, Sub-20 e Sub-23. Foram 17 longos anos de ausência até que surgiu a oportunidade de exibir esse ano a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Isso aconteceu porque em junho o presidente Jair Bolsonaro assinou a MP do futebol, que transferia os direitos de transmissão de uma partida exclusivamente para a equipe mandante. Você sabe, desde a Lei Pelé e atualmente, depois que a MP do futebol perdeu a validade, os direitos de transmissão de um jogo pertencem aos dois times que estão em campo. E para você exibir uma partida, precisa ter acordo, contrato com os dois times. Com a MP do futebol, durante os 3 meses em que ela vigorou, novos contratos poderiam ser feitos apenas com a equipe mandante. E foi o caso de Flamengo e Fluminense depois que a Globo rescindiu o direito de transmissão do Campeonato Carioca, justamente depois que o Flamengo, usando a MP do futebol, transmitiu no YouTube, por conta própria, um jogo do Campeonato Carioca. A Globo achou que a exclusividade dela tinha sido afetada, rescindiu os contratos que tinha com a Ferg e com os outros clubes, e aí ficou o caminho aberto para que o Flamengo vendesse, sem maiores impedimentos, os direitos da grande decisão contra o Fluminense para o SBT. Montou uma equipe ali de aluguel praticamente, trouxe o Theo José emprestado da Fox Sports, fez uma transmissão que deu uma audiência legal no Rio de Janeiro, chegou a 26 pontos, isso não seria alcançado mais tarde nem mesmo pelo Flamengo na Libertadores, e fez ali a sementinha do futebol voltar finalmente a germinar no CDT da Anhanguera depois de quase 2 décadas. Mais tarde, com a Globo rescindindo o contrato com a Comebol, o SBT se viu diante da oportunidade de transmitir a Libertadores da América. Muita gente vai falar que os resultados de audiência não foram bons, já que o SBT em São Paulo ficou em terceiro lugar com todas as transmissões realizadas até agora, tanto com Palmeiras, São Paulo ou Flamengo. O fato é que o SBT conseguiu lideranças importantes com o Flamengo no Rio de Janeiro e com a transmissão exclusiva de um Grenal no Rio Grande do Sul. Mas o que a gente se propõe aqui nesse vídeo é fazer um balanço da temporada, e é óbvio que o SBT tem que ser considerado como uma emissora em alta. Se a gente tivesse feito esse canal em 2019, o SBT muito provavelmente sequer seria citado num vídeo de retrospectiva. O SBT era tema para baú da mídia esportiva aqui nesse canal. Tanto que um dos nossos primeiros vídeos era em junho desse ano, contando a história do Paulistão 2003, a gente usava termos como o tempo que o SBT transmitia futebol, ou então, sim, o SBT já transmitiu futebol um dia. E hoje, 6 meses depois, o futebol no SBT já é uma realidade que você conhece no seu dia a dia. Aliás, essa ainda não é a retrospectiva que a gente está fazendo do ano. Semana que vem tem um vídeo novo aqui com os principais fatos de 2020 na mídia esportiva, então para você não perder, já se inscreve aí no canal e ativa as notificações do sininho. Passamos então para aquela empresa que domina o futebol brasileiro ao longo dos últimos 30 anos, a Globo. A Globo aparece aqui nesse vídeo com uma setinha para cima e outra para baixo, porque realmente isso representa o que foi 2020 para ela, um ano de altos e baixos. Por causa da pandemia do novo coronavírus e das complicações econômicas que ela trouxe, inclusive com a disparada da cotação do dólar no Brasil, ela foi obrigada a abrir mão de alguns eventos. E a Libertadores da América, por exemplo, foi um caso que a Globo fez completamente errado. Ela abriu mão na tentativa de voltar a transmitir, de voltar a assinar um contrato com a Comebol pagando menos do que antes. Estipula-se ali na casa entre 60 e 65 milhões de dólares por um pacote que tinha TV aberta e a TV por assinatura. O Sport TV também transmitia a Libertadores. A Comebol não entrou nesse blefe e acabou vendendo esse direito de transmissão de TV aberta para o SBT, segundo informações aí da imprensa especializada, por cerca de 15 milhões de dólares. Afinal de contas, era só o pacote de TV aberta, não incluía aqueles jogos que estavam no Sport TV. Então a Globo perdeu uma competição premium no seu pacote. Você não tem mais a Libertadores da América. E olha que naquela época, muita gente considerava que o Flamengo era favoritíssimo a ganhar de novo, a ser tricampeão, um bi seguido da Libertadores, o que com certeza seria uma grande audiência. Então a Globo abriu mão nesse cenário, um cenário de favoritismo do Flamengo, um cenário ainda de competição para acontecer. Tinha acabado a segunda rodada da fase de grupos, quando paralisou por causa da pandemia. Então a Globo fez uma tentativa que não deu certo e viu parar nas mãos do SBT uma competição tão importante. Por isso que no tópico anterior eu falei que o SBT termina em alta. Imagina você passar 17 anos longe do futebol nacional e voltar logo com a Libertadores da América. É como se você ficasse 2 décadas sem poder comprar um carro, sem poder usar um carro, e do nada aparece no bairro, sei lá, com uma Ferrari. Mas a Globo também teve seus momentos de alta em 2020. O Campeonato Carioca, por exemplo, que ela usou a bagunça da MP do futebol para rescindir o contrato,
foi uma forma dela se livrar de um contrato estadual que era o mais longo dos principais campeonatos. Para você ter uma ideia, o Campeonato Paulista vai até 2021, o Campeonato Gaúcho até 2021, o Campeonato Mineiro até 2021 e o Carioca ia até 2024, num acordo que sequer tinha o Flamengo, que é quem tem a maior torcida e dá muito mais audiência que os rivais do Rio de Janeiro. Não valia a pena, então a Globo conseguiu se livrar. Um outro fator interessante para a Globo foi provar o quanto ela é importante para a audiência do futebol. Transmitindo os 2 primeiros jogos do Flamengo na fase de grupos da Libertadores antes da paralisação por causa da pandemia, a Globo no Rio de Janeiro conseguiu 36 pontos em cada um deles. Na reta final da fase de grupos, já sendo transmitido pelo SBT, o Flamengo liderou no Rio de Janeiro, mas marcando apenas metade disso. Foram 18 pontos em cada jogo. Na fase de mata-mata, quando o SBT tirou os jogos de quarta-feira para parar de competir com o futebol da Globo, botou na terça, concorrendo com novela, a Globo esticou o capítulo exibido naquele dia e fez com que o SBT não conseguisse liderar em nenhum minuto enquanto disputou com novela. A liderança aconteceu apenas quando a novela acabava e aí entrava no ar o reality The Voice. Ou seja, uma demonstração inequívoca de que o futebol também precisa da audiência da Globo. E isso ficou muito claro, porque os índices da Libertadores mostram que a competição perdeu exposição em TV aberta, saindo da Globo e indo para o SBT. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre quem é o real perdedor com isso, porque o SBT não é, a audiência dele já não era lá essas coisas, ela é maior quando transmite futebol em relação à grade normal, então para o SBT foi bom, para a Globo foi uma economia, não está fazendo tanta diferença porque o SBT não fez cócegas na audiência dela durante o ano, tirou 2 pontos ali dos jogos do Corinthians do Campeonato Brasileiro à noite em São Paulo, fez um estrago maior na audiência de jogos do Botafogo e do Vasco quando tinha Flamengo no SBT ao mesmo tempo pela Libertadores, mas nada que comprometesse o futuro. E um outro fator ainda foi a Fórmula 1. A Globo não chegou a um acordo com a Liberty Media, oferecia 20 milhões de dólares, segundo informações do Gabriel Wacker no All Sport. A Liberty queria 22 milhões e aí a Globo simplesmente desistiu. Avisou aí os seus patrocinadores que não prosseguiria com a transmissão da categoria mais importante do automobilismo mundial e fez com que a Liberty repassasse esses direitos à Rio Motorsport, aquela empresa que queria construir um autódromo no Rio de Janeiro para fazer o GP do Brasil, lembra? Depois de negociar com o SBT, com a Band, com a Disney e até com a TV Cultura de São Paulo, a Rio Motorsport viu a Liberty Media rescindir o acordo e voltar a negociar com a Globo. Hoje, quando a gente grava e publica esse vídeo, a tendência é que a emissora carioca renove a transmissão da Fórmula 1 para 2021, já que nela está desde o começo dos anos 80 e neste ano, com a conquista do título do Lewis Hamilton, que empatou em taças com o Michael Schumacher, a gente teve uma das temporadas mais interessantes dos últimos tempos. Portanto, como diria Ivan Lins, na Globo poderia se dizer aí, aprendemos muito nesses anos e no balanço de perdas e danos, não deu tão errado assim. A Libertadores foi embora, mas a Globo mostrou a sua força perante o mercado publicitário, tanto que conseguiu vender as cotas e vai ter mais uma vez um futebol bilionário em 2021. Agora, quem dançou mesmo em 2020 foi o Fox Sports. Depois que o CAD aprovou a fusão com a ESPN, já que lá em 2018 a Disney nos Estados Unidos fez a compra dos estúdios Fox, e aí de brinde vieram os canais Fox Sports da América Latina, o Fox Sports virou um assunto polêmico aqui no Brasil, porque o CAD não queria permitir essa fusão. A Disney teve que ir ao mercado procurar compradores. Mas o momento não é bom financeiramente para ninguém investir no Brasil, muito menos em canal de TV por assinatura, um mercado que vai diminuindo ano após ano, e aí em 2020 o CAD finalmente autorizou essa fusão. Mas na prática não é uma fusão que está acontecendo. A Disney desmontou o Fox Sports, tirou a musiquinha do ar, aquela que você conhece, tirou muita gente importante da programação. Fox Sports Rádio, por exemplo, o programa do Benjamin Bach, que tinha ali as maiores audiências em termos de mesa redonda esportiva, hoje na TV paga. O que está acontecendo é uma absorção pura e simples, a ESPN tirando uma concorrente do mercado que era o Fox Sports. Vale lembrar que o Fox Sports tinha mais audiência que a ESPN. Você pode gostar ou não do estilo que o Fox Sports tinha nas transmissões, nos programas de debate, alguns chamam de gritaria, outros chamam de entretenimento, não importa. O fato é que nos números o Fox Sports tinha mais audiência que a ESPN e depois desse desmanche a gente não sabe o que vai acontecer. Fato é que 2021 vai ser o último ano dessa marca no Brasil com a Disney. A Disney vai devolver em 2022 se alguém quiser licenciar ou se a própria Fox, o que sobrou da Fox nos Estados Unidos, quiser voltar a ter um canal de esportes no Brasil, a partir de 2022 a marca estará disponível. Mas os seus direitos de transmissão, Libertadores, por exemplo, vão para a ESPN em 2022. E é por isso que a gente considera esse ano como um ano de alta para a ESPN. Além de absorver os canais Fox Sports e de garantir para o futuro direitos de transmissão importantes como o da Libertadores, a ESPN conseguiu manter em 2020, mesmo com a pandemia, uma rotina de transmissões, usando aí narradores e comentaristas em suas casas, fazendo transmissões home office. A Globo, por exemplo, não conseguiu fazer isso, ela não quis fazer isso, manteve as transmissões no estúdio, teve problema com alguns profissionais infectados com a Covid-19,
a ESPN manteve tudo, assim como os canais Fox Sports, enfim, os canais Disney, e passou por esse problema. Até porque o forte da ESPN e do Fox Sports, né, tirando a Libertadores da América, é realmente o portfólio de jogos da Europa, e eles voltaram antes do futebol brasileiro. Os jogos da Europa já estavam voltando ali em junho. Então era muito importante, naquele período que o Brasil ainda passava pela pausa do futebol, ter como levar ao fã de esporte, como a ESPN chama, as transmissões da forma que fosse possível. Então a ESPN sobreviveu, a ESPN conseguiu resistir a esse ano. Portanto, com prognósticos positivos para o futuro, com direitos de transmissão, estrutura e tudo mais, a ESPN termina 2020 em alta. Essa é uma grande surpresa que a reta final de 2020 cuidou. A gente colocar o esporte interativo e a TNT como em alta nessa temporada. Porque 2020 começou com a Turner renegociando os contratos de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Falava-se em rompimento. Os clubes não estavam falando a mesma língua da Turner. Não estavam chegando a acordos, eles divergiam em questões financeiras. A Turner começava a ver o Campeonato Brasileiro como algo que não valia a pena, pelo alto custo, pelo retorno que estava dando. Reclamava muito dos jogos que a Globo transmitia junto com a TNT, então às vezes tinha um Internacional e Santos, a TNT reclamava porque a Globo escolhia essa mesma partida para exibir em TV aberta. Essa reclamação perdeu um pouco o sentido em 2020 porque a Globo começou a transmitir os jogos dela ao mesmo tempo no Sport TV também. Isso não acontecia até o ano passado. Partidas como Vasco e Corinthians, por exemplo, foram exibidas ao mesmo tempo na TV Globo aberta e no Sport TV. E ainda por cima teve a MP do futebol, que a Turner tentou usar para transmitir jogos de outros times que ela não tem contrato, como o Flamengo, como o Corinthians. Eram 3 jogos do Flamengo que a TNT tentou transmitir, tendo os times dela como mandantes. Esse caso foi até para a justiça. A Globo não queria permitir, entendia que a MP do futebol não poderia modificar contratos que foram assinados anteriormente à edição dessa medida provisória. E aí, lá em agosto, quando o futebol brasileiro voltou, a Turner sequer divulgava o Campeonato Brasileiro. Não fazia propaganda do próximo jogo que ia transmitir, até sair um novo contrato com os clubes, que prevê que em 2022, 2 anos antes do fim dos acordos originais, que vão até 2024, a Turner possa sair dessa competição, possa sair sem pagar multa. Mas o que se viu depois disso foi um renascimento da Turner no Brasil. Agora eles querem ser chamados de Warner Media, não são mais a Turner. De lá pra cá, o Esporte Interativo e o EA Plus conseguiram transmitir até eliminatórias da Copa do Mundo, jogos da seleção brasileira que não estavam na Globo. A primeira partida foi transmitida pela TV Brasil, mas a segunda, não. Você só tinha opção num pay-per-view que foi criado ali pela Conmebol, que estava na Claro e na Sky, ou no EA Plus, que é muito mais barato, embora seja na internet. E mais, a TNT, o Esporte Interativo e a EA Plus conseguiram os direitos de transmissão desta temporada do Campeonato Italiano, transmitindo 9 jogos por rodada no EA Plus e mostrando partidas exclusivas na TNT. Lembrando que essa competição também está na tela da Band em TV aberta, do Sport TV e do Band Esportes na TV paga, mas a TNT tem o direito de escolher primeiro em cada rodada o jogo que vai ser exclusivo dela. Então, se a gente achava que ia ser um ano de desmonte do projeto do Esporte Interativo, a chegada das eliminatórias da Copa, mesmo pontual, o campeonato italiano sendo transmitido com tanta força, o Brasileirão voltando e aí com bons índices de audiência, e com o recorde em TV paga que a TNT atingiu mostrando a final da Champions League entre PSG e Bayern de Munique em agosto, a gente pode dizer que realmente, tal como uma fênix, a TNT renasceu das cinzas. Outro grupo que conseguiu terminar o ano em alta nos direitos de transmissão esportivos foi o Grupo Bandeirantes. A Band e o Band Esportes na TV por assinatura passaram a ter um portfólio maior de competições. Na TV aberta, a gente, telespectador, passou a ter de novo a oportunidade de assistir ao Campeonato Italiano, ao Campeonato Alemão, que estava há muito tempo fora da TV aberta. Tudo isso está no Show do Esporte, que a Band também trouxe de volta para os domingos. Então, para quem não tem TV por assinatura, novamente uma gama alta de esportes de graça sendo transmitidos aí nos domingos, sem depender só do jogo da Globo no Brasileirão. A Band deu espaço para o futebol de base, Campeonato Brasileiro Sub-20, deu muito espaço para o futebol feminino, mostrando o Brasileirão Série A1 e Série A2, transmissões importantes, conseguindo audiências legais para os padrões da emissora. E o Band Esportes voltou a ter uma alta relevância aí, mostrando jogos do Campeonato Italiano e fazendo a transmissão do pay-per-view Conmebol TV, tanto na Libertadores como na Copa Sul-Americana e na rodada aí mais recente das eliminatórias da Copa do Mundo. A Band se reposicionou como um player, mesmo não tendo ainda muitos recursos para transmitir o futebol nacional outra vez. Com a dívida com a Globo sendo paga nesse período, a gente pode imaginar um futuro melhor para a Band, e quem ganha com isso, é claro, é o telespectador da TV aberta. Quem ficou na mesma foi a Rede TV, que aparecia toda hora como uma possibilidade aí para campeonatos europeus, para a Copa Sul-Americana, e no fim das contas não fez nada de mais relevante. Também não perdeu muita coisa, então fica estável no balanço de 2020. Agora, um dos ensinamentos desse ano que está acabando é que se você esperava alguma coisa da Record no campo esportivo, pode esquecer. Nunca antes na história deste país apareceram tantas oportunidades para a Record se posicionar.
Como é que aquela emissora que tentou tirar o Campeonato Paulista da Globo em 2007, que tirou as Olimpíadas de Londres, que transmitiu ela com exclusividade em 2012, que mostrou ao povo brasileiro as Olimpíadas de Inverno em 2010, que tentou tirar o Campeonato Brasileiro da maior emissora do país, apresentando uma proposta mais alta ao Clube dos 13, como é que essa emissora não faz sequer uma proposta para transmitir a Libertadores da América? Como a Record, pioneira na transmissão de futebol no Brasil, deixou essa escapar? O fato é que a Record, sem futebol, conseguiu mostrar força com a Fazenda, ganhando do SBT em São Paulo todas as vezes que chocaram ali o reality show contra o futebol. Mas a Fazenda acabou agora em dezembro, não tem mais. Até a próxima edição, a Record vai ter que disputar contra o SBT tendo times fortes na Libertadores da América. Já em janeiro, a Record vai ter que enfrentar 2 terças-feiras seguidas de River Plate e Palmeiras, semifinal da Libertadores da América. Uma possibilidade finalmente do SBT ser vice-líder e vice-líder com folga, quem sabe até beliscando alguns minutos de liderança contra a Globo. A Record perdeu uma possibilidade histórica de se reposicionar no mundo dos direitos de transmissão esportivas e mais, ainda rescindiu o contrato de transmissão dos Jogos Pan-Americanos de 2023 e mal tem hoje programa de esportes na sua grade. Desmanchou, usou sua equipe de jornalismo esportivo para fazer jornalismo geral. A Record não é mais definitivamente uma possibilidade. Ela virou o que era o SBT até 2020. É impressionante essa inversão que a gente teve nessa temporada. É muito chocante. Se no ano passado alguém me dissesse que faria uma previsão que a Globo rescindiria o contrato da Libertadores em TV aberta, abrindo uma chance para que outra emissora concorrente transmitisse a Libertadores, eu provavelmente apostaria na Record ou na Band. Deu SBT. A Band não tinha condições financeiras para isso. Mas a Record sim. E é pra gente aprender de uma vez por todas que aquele projeto ambicioso de esportes que existia no tempo do Edu Zebini na Record já não existe mais. Agora, eu não poderia terminar esse balanço sem citar quem foi a real perdedora da Libertadores da América, que foi a Conmebol. A Globo rescindiu o contrato, pagava ali entre 60 e 65 milhões de dólares, a Conmebol não topou pagar menos. Informação do All Sport na época que a Globo tentou voltar atrás, ofereceu 45 milhões, a Conmebol não quis mesmo assim, vendeu para o SBT por 15 milhões, se animou com a possibilidade de ter os patrocinadores exibidos pelo SBT em TV aberta, coisa que a Globo não fazia. Então, nessa conta, os patrocinadores saíram ganhando. Eles aparecem agora para 8, 9, 10 pontos em São Paulo e não apareciam para os 25, 26 da Globo. O SBT saiu ganhando, a audiência dele é maior com o futebol e as cotas vendidas até agora praticamente já amortizam o que foi pago em direito de transmissão para a Conmebol. Quem perdeu de fato foi a Conmebol, que viu a sua principal competição se desvalorizar em termos de audiência, cair para menos da metade em São Paulo, cair para metade no Rio de Janeiro com transmissão do Flamengo. E vale lembrar ainda que não foi só o caso da Globo, a Conmebol viu o DAZN se desfazer da Copa Sul-Americana e da Recopa. Teve que criar às pressas, em parceria com a Band, um pay-per-view para tentar vender esses jogos, já que nenhuma outra emissora de TV por assinatura, nem a Disney, nem o próprio Band Sports, nem a Turner, ninguém conseguiu comprar o pacote que era do Sport TV e nem o que era do DAZN na Copa Sul-Americana. A temporada termina sem que esses direitos tenham sido vendidos. A Copa Sul-Americana sequer chegou com times brasileiros à fase semifinal para fazer uma venda pontual agora. O pay-per-view que a Conmebol criou é extremamente caro, são R$40 por mês em um país assolado por uma crise econômica, por desemprego, pela queda da renda das pessoas. Ou seja, às vezes a Conmebol parece que vive em outro planeta, colocando eliminatórias da Copa nesse pay-per-view. Um pay-per-view que só está disponível em TV por assinatura na Claro e na Sky. Hoje até tem a opção do DirecTV Go, mas que é uma empresa da Sky também no Brasil, ou seja, você concentra ali na mão de duas empresas a exclusividade da venda desse negócio. Como é que a Conmebol achou que esse plano fosse satisfatório? Não chegou nem a 100 mil assinantes e nem deve chegar agora, porque a semifinal da Libertadores tem um jogo no SBT, que é o jogo do Palmeiras, e tem um jogo no Fox Sports, que é o do Santos. O Conmebol TV é uma opção para quem detestar muito a transmissão do SBT, porque vai mostrar River Plate e Palmeiras também. Na final da Libertadores, a exclusividade em TV paga é do Fox Sports, ou seja, a Conmebol TV não pode exibir. O Conmebol TV só vai ser relevante para o público brasileiro a partir da pré-Libertadores da próxima temporada, que começa em março. Ou seja, são 2 meses sem ter o que vender, sem ter um motivo para fazer as pessoas assinarem. Então, nesse balanço, para mim, a maior derrotada de 2020 acabou sendo mesmo a Conmebol. E eu quero aproveitar esse vídeo para agradecer a todo mundo que tem me apoiado ao longo dos últimos 6 meses, o meu canal passando de 6 mil inscritos agora na reta final de 2020, eu não esperava isso tão logo. Então, o meu muito obrigado. Semana que vem a gente vai fazer uma retrospectiva dos principais fatos da mídia esportiva. Tem uma enquete aqui no canal, na aba Comunidades, eu vou deixar o link também aqui no comentário fixado, para você eleger qual foi o principal fato de 2020 na mídia esportiva. Será que foi a Libertadores no SBT? A briga judicial entre Globo e Turner, Globo e Atlético Paranaense? Foi a MP do futebol? Ou foi a fusão / confusão entre Fox e ESPN?
Vota lá, me ajuda a eleger, o resultado vai sair na semana que vem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para o YouTube entender que você curte esse tipo de conteúdo e fica mais uma vez o convite para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações do sininho para saber sempre que a gente tiver um novo vídeo ou uma nova transmissão. Eu fico por aqui, um Feliz Natal e até a próxima!